A paz do Senhor Jesus Cristo, louvai-o, glorificado seja Deus na sua e na minha vida. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Bem, praticamente digamos que é um privilégio estar aqui convosco, estudando a santíssima e inefável palavra do Deus que fez a terra. Bem, praticamente eu estou aqui com o meu convidado especial, o amado líder Emanuel, um líder bastante interessante, conheci há bastante tempo. Então, praticamente hoje aqui estaremos falando a respeito do Evangelho. Bem, praticamente líder, seja bem-vindo ao nosso programa. Pode se apresentar para os nossos telespectadores, por favor? Amém. Agradeço ao Senhor Todo-Poderoso por esse momento e por este lugar, também pela tua vida, você que nos ouve. Meu nome é Manuel Inácio, sou um dos líderes e pregadores da Igreja Tabernáculo de Deus, sou também um dos líderes e fundador da turma de pregadores da Palavra de Deus. Então é uma honra estar aqui com o líder Daniel, agradecê-lo também pelo convite especial. Muito obrigado, líder, para dizer também que é um líder que ajudou muito no meu crescimento espiritual enquanto novo. Muito obrigado. Bem, praticamente essa foi a apresentação do nosso amado líder Emanuel, que significa Deus conosco. Amém, louvado seja Deus. Amém. Bem, líder Emanuel, bem, praticamente nós vivemos numa sociedade onde muitas das pessoas têm pregado o Evangelho, né? Pregam o Evangelho, mas não conhecem de fato o que é o Evangelho. Por isso que fiz esse convite para que pelo menos explicasse para nós de fato o que é o Evangelho. Então, numa nota introdutória, irmão Emanuel, de fato, então, o que é o Evangelho, então? Amém. Falar do Evangelho, essa palavra, o Evangelho, ela resume tudo, nos mostra que afinal existe um Evangelho e existe o Evangelho, ou seja, existem os Evangelhos e existe o Evangelho. Paulo vai dizer que se vos aparecer alguém que vos pregar um outro Evangelho além do que eu preguei, então considerem o anátema, nem que for um anjo. Por quê? Porque existem muitos Evangelhos, mas que em Deus existe somente um Evangelho. E a palavra Evangelho, ela deriva do grego. Os gregos, né, eles nomeiam como Euangélio, e que quer dizer boas novas, que quer dizer uma mensagem. Então, falar do que é o Evangelho, estamos a dizer que o Evangelho se resume em boas novas. Boas novas, mas quando for o Evangelho de Cristo, então boas novas do reino de Deus. Amém. Amém. Bem, louvado seja Deus mais uma vez. Bem, praticamente o Evangelho que tem sido pregado cá em Angola, nós sabemos que temos visto muitas proliferações de seitas e heresias. Será que esse Evangelho é mesmo um Evangelho de Cristo Jesus, ou é um Evangelho ou outro Evangelho? Amém. Em Angola, na verdade, existem vários tipos de pregadores e existem várias igrejas. Eu queria abrir aspas e dizer que toda uma doutrina tem uma fonte e nós encontramos diversas doutrinas com a mesma fonte. De que maneira? Nós acreditamos que existe no nosso país pregadores que, por exemplo, dizem que não se pode comer a carne do porco, e encontra outros que dizem que podemos comer a carne de porco. Mas se você perguntar para eles o porquê defendem, todos têm base na Bíblia. Então a Bíblia logo vai ser a fonte das duas doutrinas. Mas por que a Bíblia, num só versículo ou na mesma passagem, vai gerar duas doutrinas? Na verdade, eu queria dizer que a doutrina é fruto do entendimento. O problema não é a Bíblia, o problema é a maneira como cada um vai entender a própria Bíblia. É por essa razão que existem vários tipos de evangelho. Tanto aqueles que pregam mal, pregam o evangelho falso, quanto os que pregam o evangelho verdadeiro. Todos baseiam-se nas escrituras sagradas, mas a falta do entendimento verdadeiro, então separa o evangelho. Aqui em Angola, nem todos os pregadores pregam o evangelho verdadeiro. Nem todos pregam o evangelho genuíno, aquele que Deus aprova. Então,
eu queria adverti-lo de ter muito cuidado, né, ao ouvir qualquer tipo de evangelho. Amém. Bem, praticamente você tocou num ponto bastante crucial a respeito de ter cuidado. Bem, praticamente nós sabemos que vivemos numa sociedade onde há muita aberração, heresias, muitos evangelhos. Então, como podemos distinguir o evangelho verdadeiro do falso? Como então, irmão Emanuel? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelho verdadeiro é um evangelho que começa com Cristo, ou seja, é o evangelho que Cristo nos ensinou. E como distinguir se esse evangelho é verdadeiro ou não? Nós podemos distinguir por causa das Escrituras Sagradas. Apesar de que existe muita gente que com a mesma Escritura Sagrada, né, nos trazem outro evangelho usando versículos. Por exemplo, existem pessoas, né, que têm aquela teoria de que abençoa o homem de Deus para que sejas também abençoado. Onde é que ele tira, por exemplo, isso? Né? Nós vamos ver que no livro de Gênesis, capítulo número 12, Deus fala para Jacó ou para Abraão que eu abençoarei aquele que te abençoar. Quer dizer, apenas uma promessa que Deus fez para Abraão, mas que hoje em dia está a ser uma doutrina, né, quase para muitos homens, como se que também são Abraão. Então, eu queria dizer que para, né, distinguirmos um evangelho do outro, o verdadeiro do falso, consiste em conhecer primeiramente o evangelho de Cristo. Quando você conhece o evangelho de Cristo, aquele evangelho que não somente fala de prosperidade, não somente se preocupa com as coisas da terra, mas que se preocupa com as coisas do céu, a salvação de almas, então você saberá que esse é o evangelho verdadeiro. Amém. Bem, louvamos a Deus, glorificado, exaltado seja Deus na nossa vida. Bem, você tocou no assunto a respeito de abençoar o homem de Deus. Temos visto, principalmente aqui em Angola, onde esse evangelho tem crescido bastante. Será que é lícito abençoar o homem de Deus? Amém. Glória a Deus. Abençoar o homem de Deus não é pecado e não é problema. O homem de Deus precisa ser abençoado. Por isso é que Deus fala para Abraão que abençoarei aquele que te abençoar. Porque afinal é possível o homem de Deus ser abençoado. Só que atualmente as coisas estão diferentes. Por quê? Porque os tais homens de Deus, eles não esperam do povo. Eles obrigam o povo a lhes abençoar, como se fosse um mandamento. Quando Deus fala que abençoarei aquele que te abençoar, Ele não está a dizer que é alguém que vai te abençoar por obrigação ou vou obrigar alguém a te abençoar. Não. Está a dizer assim, vão te abençoar, de uma ou de outra forma vão te abençoar, mas não requer o teu esforço, não requer você pedir, não requer você obrigar. Mas se te abençoarem, receba. E aquele que te abençoar, por Deus também será abençoado. Logo, entendemos que não é pecado, não é problema ser abençoado ou ser ofertado por alguém, mas quando a oferta é obrigatória, quando você cobra a oferta, logo você foge daquilo que é o evangelho verdadeiro. Amém. Bem, irmãos, será que existe um fundamento para o evangelho? Amém. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o autor e é o consumador da nossa fé. E o evangelho é nada mais senão a fé, ou seja, a nossa fé, ela nasce do evangelho. E o evangelho começa com Cristo e termina com Cristo. Logo percebemos que o evangelho então tem como fundamento Jesus Cristo de Nazaré. Ok, então quer dizer que se vir outro evangelho, a não ser evangelho de Senhor Jesus Cristo, podemos de certo ponto desprezar esse evangelho? Exatamente. Como podemos desprezar esse evangelho? Porque existem muitos evangelhos, muitos pregadores. Há tempo aqui em Angola já vivenciou-se a época dos Brandamita, William Marion Brown, e depois houve um fenômeno de Caucó Felipe que dizia que ele era o Cristo, era o caminho. Então, será que esses também fazem parte do fundamento do verdadeiro evangelho? Como podemos encará-los? Amém, glória a Deus. O que muita gente não sabe, às vezes, é o que significa a idolatria. Falando um bocadinho de William Marion Branham, William Marion Branham, ele não foi um homem do diabo, ele foi um homem de Deus. Um homem, eu li um dos livros dele com o tema Um Estandarte.
onde ele fala de coisas maravilhosas glorificando o nome de Deus, e nunca vi no seu livro ele a se intitular como um Deus. Mas aqueles que conheceram William Branham, aqueles que conheceram os seus feitos, né, o idolatram, e da mesma forma com muitos outros homens. Então, eu queria dizer assim, o mesmo homem que é idolatrado como se fosse o fundador do Evangelho, ele próprio admite que não é fundador do Evangelho. Então, seguir aquele que você acha ser fundador, quando ele próprio diz que não é fundador, né, seria ser mais tolo, diríamos, mais atrapalhado do que qualquer uma outra pessoa. Né? Seria diferente de seguir alguém que ele próprio está a dizer que eu sou, eu tenho, eu posso, assim como diz Calcó Felipe, assim como diz tantos outros ali, que se intitulam de Deus. Então, esses homens não fazem parte da fundação do Evangelho. Diante de Cristo Jesus, eles não passam de um miserável, não passam de uma pessoa que precisa de perdão de Deus também para entrar no reino dos céus. Assim como estamos a ver pessoas que idolatram Maria, né? Eles se dobram diante da estátua ou dizem que a Maria é a Nossa Senhora, é a única que pode nos salvar. Só que a mesma Maria também, ela precisa de salvação através de Jesus Cristo. Por isso eu lhe aconselho, não vá atrás dos homens de Deus. Vá atrás do próprio Deus. Ou seja, o que deve te motivar a ir atrás dos homens de Deus deve ser o próprio Deus. Aí, não falaste a respeito do Calcó Felipe? Amém. Bom, Calcó Felipe é um homem que atualmente se levantou com muita força. Eu digo, não, se levantou não. O diabo o levantou com muita força e está a expandir o evangelho dele e com isso está a enganar muita gente. Mas eu queria advertir a todos que já ouviram o Evangelho de Calcó Felipe e aqueles que seguem o Evangelho de Calcó Felipe, que na verdade vocês estão seguindo o que vocês não sabem e não conhecem. Toda uma pessoa que se intitula de Deus ou do Filho de Deus, nesse caso de Jesus Cristo, ou o único profeta de uma geração, na verdade essa pessoa não passa de ser alguém que contradiz o Evangelho de Deus. Então eu adverto a terem muito cuidado. Eu não conheço ele, nunca ouvi, mas já ouvi o testemunho dele, já li um dos folhetos dele, que tudo que você encontra lá é uma grande ofensa. Até um ponto que ele diz assim, Jesus Cristo, Moisés, né, são simplesmente um demônio, e que os cristãos é um conjunto de demônios que idolatram um grande demônio chamado Jesus Cristo. Isso é a pior ofensa contra Deus. Então estamos a dizer assim, Calcó Felipe é contra Deus, e a Bíblia fala assim, aquele que é contra mim, ou seja, aquele que comigo não junta, se espalha, e aquele que comigo, né, não está, então está contra mim. Logo queremos dizer que Calcó Felipe não é um homem de Deus, por isso precisamos vigiar. Amém. Bem, estamos quase na reta final do nosso programa. Bem, nós sabemos muito bem que Jesus Cristo é a referência principal do Evangelho ou da Bíblia Sagrada. Bem, tens um minuto, como é que você descreve Jesus Cristo sendo a principal referência do Evangelho? Em um minuto. Amém. Ainda que fosse em uma hora, eu não conseguiria descrever completamente. Porque Jesus Cristo, ele é muito mais do que aquilo que eu penso, do que aquilo que eu sei. Mas eu quero dizer que Jesus Cristo é o modelo do Evangelho. Ele deve ser também o modelo de todos os líderes e pastores. Há uma pergunta que eu gostaria de fazer. O que seria se todos nós fôssemos como Cristo Jesus? Jesus Cristo, a Bíblia nos ensina que devemos ser imitadores, né, dele. Então, porque Deus nos deu Jesus Cristo como a referência do Evangelho. Um homem que foi obediente, humilde, tudo quanto nós queremos ser para sermos aprovados em Deus, então somente a Cristo Jesus nós devemos imitar. Amém. Bem, irmão Manuel, foi uma bênção enorme estar aqui consigo. Amém. Realmente fomos alimentados, ou seja, digamos que a sua presença fez-nos crer noutra perspectiva diferente daquilo que víamos. Bem, praticamente esperamos vê-lo noutras oportunidades com N tema. Então, que Deus abençoe grande e fortemente. Amém.